Pronto, começou a gravação. Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Cristiano Zinato, eu sou analista de infraestrutura aqui da Coordenação de Marco Regulatório e Alocação Negociada de Água, alocação de água da ANA, né, e a Comar. E vamos hoje fazer a segunda fase da reunião de alocação de água 2021-2022, né, que vai de junho desse ano até maio do ano que vem. Já fizemos a primeira parte da reunião na segunda-feira, tá certo? E algumas instruções antes da gente avançar na reunião, para vocês, durante as falas, né, se manifestarem com a intenção de falar, basta clicar em cima da mãozinha aí para eu visualizar aqui essa intenção. Se tiver alguma dificuldade, tem que ativar o microfone para falar na hora, tá ok? Também pode usar o chat também para mandar alguma questão, alguma informação, mas eu prefiro que seja por voz para facilitar aqui, que eu hoje não tenho da parte da Ana, eu estou sozinho aqui, então não tem alguém que possa me ajudar e me dar os alertas aqui, tá? Ocasionalmente vou ter que fechar a apresentação para dar acesso a alguma pessoa que entre aí mais para frente ainda na reunião, tá bom? Mas é isso, durante as apresentações e as falas, né, a gente solicita que os microfones estejam sempre fechados. Eu vou fazer isso automaticamente, de uma forma geral, a partir de agora, e logo em seguida eu vou entrar fazendo a chamada aqui pela ordem que aparece para mim, para as pessoas fazerem uma auto-apresentação, falando o nome e a instituição ou o setor que representa, tá ok? Então, começando pelo Henrique. Boa tarde a todos aí. Eu queria só fazer uma colocação que tem uma integrante nova, que é a Tatiane Calaça, que é a indicada pela Prefeitura de Floresta para substituir os anteriores, da gestão anterior. Então, a cadeira do representante será ocupada por ela, que já se encontra, inclusive, na reunião, pelo que eu estou vendo, como membro da Secretaria de Agricultura daqui. Tá? Então, seja bem-vinda, Tatiana. A gente está aí para depois conversar. Eu já expliquei a ela que tinha tido um primeiro momento da reunião, que foi na terça-feira, e conforme ocorreu na terça-feira mesmo, eu conversei com o secretário de Agricultura sobre aquelas demandas que foram tratadas, mas que depois eu teria uma conversa mais de perto com ele, viu, Cristiano? Então, Okay. é no sentido de repassar aquelas orientações que tinham ficado, que devem ser abordadas hoje de novo, que aí seria interessante que ela mesmo já vai ter ciência, e, por sinal, ela é uma das pessoas que ocupa também a ribeirinha ao Pajeú, na área a jusante, tá? Fica na altura da fazenda Mãe d'Água, até onde eu tomei conhecimento. Aí ela pode depois confirmar, conhecedora da área, tá entendendo? Eu acho que isso é muito importante, me parece que ela é bióloga, então isso é muito importante para o grupo como um todo. Eu acho que tem muito a enriquecer. Mas ainda não conversei com ela pessoalmente. Tá, joia. Mas você não falou o seu nome e o que representa ainda. Como? Você não falou o seu nome e quem você representa ainda. Eu sou Henrique Gominho, né? E sou o coordenador da barragem de Serrinha. Estou coordenador, né? Da barragem de Serrinha. Já há alguns 3 anos já, praticamente. E estamos aí para somar. Tá ok. Então, para quem entrou agora, o Fabinho é o próximo da lista para dizer o nome e o setor que representa. Por favor, Fabinho. Estou começando agora. Boa tarde a todos e todas. Peço desculpa aí pelo atraso um pouquinho, estou chegando de viagem. Meu nome é Flaviano e represento aqui o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Beleza. Depois, Ivanilda. O nome e o setor. Clica no microfone aí, Ivanilda, na tela, para ativar o som. João Carlos Denoves, né? Está dando para ouvir? João Carlos Denoves presente, né? Tá ok, mas não estamos aguardando a Ivanilda se apresentar agora.
Como João Carlos Denox acabou de se apresentar. Estou dizendo que agora eu chamei a Ivanilda. Obrigado, João Carlos. Ivanilda, basta clicar no microfone que tem na tela do seu celular aí, ou do computador, para ativar o microfone para a gente conseguir te ouvir. Enquanto ela não ativa lá, Lúcia Helena. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Lúcia Helena, eu sou da APAC e sou da Gerência de Apoio aos Organismos de Bacias Hidrográficas. Obrigado, Lúcia. Tem duas Lúcia Helena aqui, a APAC, tem 2 equipamentos. Você está aparecendo 2 vezes aí, Lúcia. E eu fechei a outra, mas eu vou ver, viu? Eu vou fechar de novo. Tá, joia. Beleza. Marcelo. Boa tarde, Marcelo Poças, sou analista da APAC. Estou analista da APAC. Obrigado, Marcelo. Mário Estevão. Está sem microfone. É ele que está sem microfone. Ele é estagiário de comunicação da APAC. Participou já com a gente em outras reuniões aí. Depois, na sequência do Mário, vem a Norma. Norma. A Norma Denox, depois ela se apresenta aí. O Neide, ative o microfone, fala seu nome, por favor, e o setor que você representa. O Neide está ouvindo a gente? Orlando. Ative o microfone aí, por favor, Orlando, e se apresente, por favor. Orlando está com algum problema aí para acionar o microfone? Orlando é do IPA, né? Aí, qualquer momento na frente, ele consegue fazer intervenção aí. Robertson. Boa tarde a todos. Robertson Fontes, gestor de apoio institucional da APAC. Obrigado, Robertson. Tatiane Menezes. Boa tarde a todos. Eu aguardei, né, na chamada com texto, sou sempre a última, né, então o Henrique se apresentou lá no começo e eu aguardei aqui o momento apropriado. Então, pessoal, eu queria me apresentar, eu sou a Tatiane Menezes, sou bióloga, né, e estou aqui representando a Secretaria de Meio Ambiente, né, Produção Rural e Meio Ambiente de Floresta, né, da Prefeitura de Floresta. Como o Henrique falou também, tenho ali o vínculo, né, como ribeirinha também, né, a minha família tem sempre nascido e criada às margens do Rio Pajeú, e a gente tem também desenvolvido alguns projetos, algumas ideias, através de um instituto, de uma ONG local, com ideias também de manejo, né, de agricultura mais regenerativas, algumas ideias de sistemas agroflorestais no contexto dos agricultores, ali naquela região, né, com recomposição da mata ciliar do Pajeú. Então, a gente tem desenvolvido alguns projetos pilotos ali na região de floresta, e a nossa intenção é poder explicar isso, né, ampliar isso ao longo da mata ciliar do Pajeú, ali no contexto de floresta, e aí a gente vai subir no rio em direção à serrinha.
Então, espero contribuir aqui com vocês, né? Estamos aqui à disposição. Vou me atualizar com vocês, então, a partir dessa reunião, com as demandas que o Henrique falou, então, espero poder pegar essa atualização na reunião de hoje, e estamos aqui à disposição de todos. Vamos dialogar aqui para construir o melhor caminho de gestão aqui para a Serrinha, né? Obrigada, Cristiano. Nada. Como é que é o nome da ONG? É o Instituto Florestar. É uma ONG lá de Floresta, e tem sede na fazenda da gente, lá às margens do Pajeú, e a gente está desenvolvendo lá um viveiro e uma estação experimental em agricultura regenerativa, e a ideia é realmente ser um espaço de capacitação em modelos mais sustentáveis de produção no semiárido, né? Minimizando o uso da água e potencializando a produção, né? Ok, obrigado. Alexandre, acabou de entrar agora, se apresente, por favor. Oi, boa tarde. Mais uma vez, Cristiano, estamos juntos. Alexandre Moura, Inox, aqui da CSPE, está no Recife. João Carlos ali, acho que é Norma. Tá bom, uma boa tarde, um bom trabalho para todos nós. Boa tarde. Então, pessoal, nesse momento eu coloco todo mundo no modo silencioso. Aí, como eu falei, havendo necessidade, no momento em que achar oportuno, vocês peçam a palavra levantando a mão, ou então abrindo o microfone mesmo aí, tá ok? Eu vou, então, puxar a apresentação, fazer uma breve recapitulação, para facilitar para quem não participou também da reunião passada, tá? E aí, em seguida, a gente entra na nossa pauta de hoje. Bom, então, como eu falei, hoje é a segunda etapa de uma reunião que começou no dia 25 de maio, né? Para tratar sobre a alocação de água no sistema hídrico Serrinha 2, que é formado pelo reservatório de Serrinha e o rio Pajeú, a jusante, até o reservatório lá de São Francisco. A pauta da reunião, a gente tratou na semana passada dos compromissos e ações definidos no termo de alocação 2020-2021, que foi feito em junho do ano passado, se não me engano, e fez um balanço, né, do que tem de resolvido, o que tem de pendência, o que é relevante ainda de seguir como atividade a ser desempenhada, desenvolvida. Também chegamos a apresentar cenários e tomada de decisão para o próximo ciclo, né, considerando junho a maio do ano que vem, né, e apresentamos um cenário que, como a situação está favorável em termos de acumulação de água no reservatório, a gente não viu por que apresentar outro, e vamos discutir, definir a respeito disso hoje, se houver alguma posição diferente. Na sequência, a gente vai tratar das ações para efetivar a alocação de água, né? Com destaque, a gente colocou medição do vertedor, que a gente já discutiu na semana passada, né? E vamos representar brevemente aí, e definição dos procedimentos para defluência, né? Procedimento para definição da defluência jusante. Também vamos, eventualmente, né, como no caso é o Consul que faz a vez de comissão de acompanhamento, né, a gente provavelmente mantém essa posição, e, por fim, vamos tratar dos compromissos e limites, né, estabelecidos, registrados dentro do termo de alocação de água, ao finalzinho da reunião. Então, nós apresentamos inicialmente aí esse gráfico, ele representa de julho de 2020 até maio agora, né, final de maio, com projeção, qual que teria sido os usos, né, observados, né, os volumes observados comparado com o previsto. O previsto está representado por essa linha azul. A gente sempre considera a fluência zero na região do semiárido como uma medida mais conservadora, tá? Mais pessimista, né? Obviamente, quando chega o período chuvoso, a água se recompõe, né, total ou parcialmente, né? No caso, Serrinha 2, ano passado, ficou vários meses sangrando, né, e começou a cair, de fato, a partir de setembro, né, na virada de agosto para setembro do ano passado. Teve alguma recarga, né, não chegou a sangrar esse ano, mas está ainda no final no dia 30 de abril, que é o último boletim, que essa tela é do boletim que é enviado mensalmente, constava lá 282 hectômetros na cota 394,31, tá ok? No entorno do reservatório, havia uma estimativa de usos programado de 80 litros por segundo, que a gente entende que isso aí
um potencial, mas não necessariamente que esse uso está instalado. Para o rio Pajeú a jusante, 800 litros por segundo, né, incluindo as perdas em trânsito, né, ao longo do leito do rio, né, ao longo de todo o comprimento dele tem 70 e poucos quilômetros, 70 quilômetros por aí fora. Então, uma demanda total associada ao reservatório, alocada no ano passado, de 880 litros por segundo, tá, ok? De vazão média, tá? Como no entorno do reservatório os eventuais usuários não têm instalado hidrômetro, e a gente não tem até mesmo conhecimento deles, né? Porque não tem outorgas, pelo menos não tinha até outro dia quando eu fiz a última verificação, então a gente não consegue ter uma noção de que é o uso de fato, né, do entorno. E no caso de jusante, a gente explicou, né, que tinha lá tem uma estação instalada da PAC, só que essa estação, ela não tem curva-chave, então, ainda que seja notada diariamente a cota da régua, naquele ponto, a gente não tem como saber qual que é a vazão correspondente, né? Que a gente teria que ter essa curva-chave para saber qual é a vazão que está ali fluindo do reservatório em cada nível daquele da régua, tá? E aí, como alternativa, foi instalado numa reforma que teve recente, né? Com recurso aí repassado pela ANA, um medidor de vazão triangular, que a gente vai mostrar ele a seguir, né, e que alguns detalhezinhos faltam para ele começar a operar, tá ok? E também falamos que a curva-chave que foi feita na régua, que a gente supunha que era nessa régua da PAC, que está bem próxima à barragem, a CPRM, que é a companhia que é parceira da ANA, né, que faz esse tipo de trabalho no campo, ela acabou fazendo uma outra estação chamada Serrinha 2, só que a 4 km de distância. Então, já tem alguma alteração, algum eventual uso nesse trajeto, e não tem praticidade, né, em relação ao controle da defluência logo a jusante. Então, a ideia é medir logo ali na saída da barragem mesmo. Tá? Então, essa tabela aí mostra aí as atividades que foram executadas a contento, são as que estão em verde. As amarelo ou não foram, foram suspensas por causa da pandemia, ou talvez são de desempenho contínuo, né? Ou então estão iniciadas e não foram concluídas, né? Essa é a nossa legenda. E o vermelho, que está bem carregado de vermelho aí, são as atividades que foram definidas ano passado e não tiveram prosseguimento, né? Dentre elas aí, Tatiane, um apoio, né, da prefeitura à regularização, ao cadastro, né, de algumas barragens ao longo do rio Pajeú, né, que o pessoal precisa de apoio logístico para isso. Sim, estou vendo aqui agora a regularização das barragens, o cadastro, né, das 5 barragens a jusante. Isso. Uhum. E isso é importante para a gente, porque essas barragens, a gente não tem conhecimento delas, sabe que elas existem, né, mas não tem nenhuma informação específica dela. Por exemplo, a altura, né, a capacidade de acumulação, se ela tem ou se não tem alguma descarga de fundo que permita o esvaziamento dela, se for o caso, em vez de só liberar água quando ela encher, né? Se tem uso associado ou não, como é que estão as condições se ela tem alguma forma de operação, se tem um proprietário identificado, né? Ou se caso tenha sido feito aí com recurso público, né, de prefeitura ou de Estado, a gente não tem essas informações. Cristiano, qual o tipo de profissional seria capaz de fazer esse tipo de avaliação de capacidade, profundidade? A gente tem engenheiros agrônomos na secretaria, mas eu não sei se eles vão ter essa capacidade técnica de fazer esse cálculo aí, de profundidade, de capacidade. São informações bem simples, tá, Tatiane? Para a gente ter uma ideia primeiro saber onde ela está exatamente. Então, isso a gente pode facilmente fazer umas visitas e registro de coordenadas, né? Isso, então. O primeiro ponto é esse, registro de coordenada, tá certo? Depois, na sequência, eu posso passar isso depois para você, tá? Mas, na verdade, como elas são em rio de domínio do Estado, aí tem um padrão da PAC, mas a ideia primeiro é ter as informações elementares para a PAC depois ver a situação de irregularidade delas, né? Fazer eventualmente alguma avaliação de risco, dependendo do porte delas. Então, para isso, além da localização, tentar identificar o proprietário, né?
as medidas básicas dela, tipo o comprimento, a largura, né, do comprimento do aterro, né, da barragem, o tipo de barragem que é essa de concreto, algumas fotografias, né, para identificar esses elementos dela, de montantes, usantes, se tem essa saída de fundo ou não, se tem sangradura ou não, tá certo? E as medidas que forem possíveis, né? A profundidade, havendo, se houver algum projeto, por exemplo, que eu acredito que não deva ter, né, dá para tirar do projeto, né? Pronto, perfeitamente. Teria informações mais básicas, sabe? O principal é a localização e tentar. E outra coisa, além disso, saber se tem algum uso associado a elas, que às vezes a barragem está lá instalada, alguém fez com alguma intenção um belo dia e acumula água e não tem uso associado. E aí ela só retarda o avanço da água ao longo do rio e fica ali evaporando, infiltrando, sem uso efetivo, ou então com muito pouco uso, né? Então a gente precisa de conhecer exatamente para saber como que ela interfere, né, nessas vazões a ser liberada jusante aí. Tá certo? Perfeitamente. Tá? Então, depois você me passa esses dados, né, esse cadastro no perfil que a PAC pede, né? E aí a gente viabiliza isso. Então, aí, no caso, essas informações mais elementares, né? E essa documentação preliminar, ou o agrônomo, ou o engenheiro, qualquer pessoa, na verdade, né? Que tem um mínimo de contato com alguma barragem, né? Consegue pegar essas informações, tá certo? E aí depois, num segundo momento, aí sim a PAC faria eventualmente alguma orientação, alguma verificação de campo, entendeu? Né? E aí precisaria, e aí o seguinte, alguém que conheça o local, né? A região, para tentar facilitar o acesso, né? Então, a questão da logística, né? O apoio com carro da prefeitura sempre foi pedido, cobrado e colocado aí nos termos de locação, mas nunca teve prosseguimento, né? E depois, se elas, dependendo da condição dela e identificação do usuário, por exemplo, se for a prefeitura que empreendeu e construiu em algum momento, aí a própria prefeitura deve buscar a regularização, entendeu? Eu creio que a gente vai encontrar mais os casos de proprietários privados, Cristiano, construindo. Isso. Pelo menos as que, assim, que eu pessoalmente, como ribeirinha, conheço, a gente tem, eu creio que as maiores é mais essas questões, proprietários ou comunidades, que conseguiram, por via aí de associações ou coisas assim, que conseguiram construir, né? Certo. E aí, então, sempre a gente colocou aí como nesse consórcio aí de parceiros, né? O próprio Consul, o IPA, a Prefeitura de Floresta, de Serra Talhada, se alguma barragem dessa ficasse dentro do município de Serra Talhada, mas, pelo que falaram, parece que fica tudo dentro de Floresta, não sei. Né? Mas... a questão da ajudante fica mais... a maior parte do território somos nós, né, de Floresta. Mas aí, agora, tomando conhecimento dessa demanda, a gente vai tentar viabilizar. Realmente, essa questão de transporte, a nossa secretaria mesmo não tem um carro próprio da secretaria, então a gente depende das demandas de empréstimo das outras secretarias. Mas aí a gente pode ir organizando isso, tentando colocar dentro das nossas excursões na zona rural, né, a gente tentar ir encaixando essas visitas nessas localidades. Isso. Que aí, Tatiane, ainda que por acaso fique alguma dentro do município de Serra Talhada, é interessante todas serem identificadas, entendeu? E se tiver que o município tomar alguma providência depois, notifica eles. Mas se for só no sentido de localizar, eu acredito que, ainda que tenha alguma dificuldade de acesso a uma ou outra, que tenha dado um trechinho a pé para chegar até no ponto onde ela está, né? Acho que no máximo com os 2 dias, né? 1 dia, 2 dias talvez, consiga essas informações básicas, tá ok? Perfeitamente. Então, tá joia. Então, vamos avançar. Então, o cadastro, depois, na sequência, a regularização. Sobre a regularização de usuários, nós vamos falar aí agora, aproveitando uma experiência muito boa, uma discussão muito boa que teve lá no Bar de Joá pela manhã, tá? Que são boas novas, né? Nós vamos falar logo na sequência. Depois, a partir das liberações, né? O Denox aí relatar a gente colocou no vermelho, né? As liberações dos juizantes, porque, na verdade, desde que liberou a água a primeira vez em 2020, nunca mais fechou o reservatório e pelo que o Henrique nos relatou, não está havendo um excedente de água, fora nos dias de chuva, né?
que não é uma chuva muito prolongada, né, dias de chuva seguidos, e aí tem uma dificuldade também operacional de abrir, fechar e ajustar a vazão, assim, não é instantâneo, não tem alguém fixo lá na barragem, por exemplo, para isso. Nós discutimos aí a possibilidade do DENOX capacitar uma pessoa local, né, com responsabilidade, né, e bem selecionada, para fazer essa operação, tá ok? Eventualmente, para fazer esse ajuste fino, né, para não depender também do DENOX, que também tem alguma dificuldade de veículo, de saída, né, para tentar resolver essa questão aí, tá ok? E, por fim... Cristiano, Oi. só a título de curiosidade, realmente, eu creio que não deva ter um excesso. Eu estou lá, essa minha localidade, ela já está no final, né, na porção final, já chegando mais próximo do reservatório. E realmente, quando ele libera, que a água chega e que falta, né, realmente o intervalo entre a próxima liberação, realmente fica seco ali para a gente, por conta realmente dessa demora para chegar e de realmente, então, lá no finalzinho, realmente não tem, digamos, um excedente, né? A água realmente chega até, para quem faz algum tipo de irrigação, precisar de fazer algum barramento ou economia de água lá no final, nesse intervalo entre as solturas, né? Certo. Então, aí, da mesma forma que a gente discutiu lá no Bar do Joá, hoje, né, que a gente finalizou pela... Na verdade, já acabei a reunião às 2 da tarde lá já hoje, quase 2 horas. Aqui também, a gente tem que buscar essa questão da regularização, tem que... E outra coisa, né, lá, principalmente, que foi liberação de impulsos ao longo dos últimos anos, enquanto aí está praticamente contínuo, né, o acompanhamento desse avanço da água sempre é fundamental, né, para ficar tipo os olheiros, né, ao longo do trecho do rio, para eventualmente fazer as reduções, quando for o caso de ter algum excesso, e também as ampliações, quando, por exemplo, o calor aumentar muito, né, e a demanda aumentar, as culturas tiverem um pico aí de consumo de água, né, mais plenamente desenvolvidas, tá certo? Então, para ter uma melhor gestão possível, né, aí o Consul tem que fazer parceria aí com os usuários do Ribeirinhos, né, para entrar em contato por telefone, por WhatsApp, né, para agilizar essa comunicação e esse controle aí, né? Bom, conforme eu falei com vocês, alguém está querendo falar? Título de informação só, Cristiano. Nesses 2 últimos dias, aqui na passagem molhada de Floresta, a água está passando só por baixo do bueiro. Não está mais passando acima do bueiro como era anteriormente. Valendo salientar que o bueiro se encontra bastante entupido. Tentaram já fazer uma desentupida dele, ele está passando muito pouca água. Então, vamos dizer, já teve pessoas que acima um pouco, né? Entre, vamos dizer, aqui a passagem molhada e a região de Tatiana, que ela está correspondendo aí ao que já foi falado anteriormente na reunião, o volume já está bem mais baixo, que a pessoa estranhou, que teve que baixar um pouco mais a bomba, né? Então, ela agora está no nível que estava anteriormente, agora só que com fluxo, inclusive, estou achando um pouco menor do que era. Então, estou acreditando que já está havendo um uso maior, provavelmente, para irrigação, tá? Mas ainda está passando aqui como passava anteriormente, um pouco menos o volume, inclusive, tá bom? Só a título de informação, para que saibam realmente que não está havendo qualquer desperdício de água, e sim um uso racional, ok? Isso. Só lembrando, né, que como o reservatório está no verde, então, entre aspas, a gente está numa certa tranquilidade. Mas tem que racionar o mais possível, né? Se eventualmente nesse a gente tiver uma dificuldade de chuva, vocês não serem pegos, né, com aperto aí para o ano que vem, né, daqui a um ano, né? É isso aí. Então, para quem não tinha visto ainda, então essa foto aí retrata lá o tal do vertedouro triangular para medição de vazão nesse canal de concreto que fica logo abaixo da válvula de descarga lá da barragem, tá? E nesse ponto onde essa setinha vermelha está marcando, é onde seria necessário instalar uma régua para medição que nós vamos enviar para o DENOX. Aí, Norma, depois manda para mim aí, e se você tiver mandado já, porque eu não cheguei a ver. O endereço, né, para a gente encaminhar para vocês aí essas réguas, tá? A partir da Ana, tá bom? Daqui de Brasília, para instalação lá no vertedor. Aí o detalhe depois, a forma de instalar, tá bom? Então, a gente
discutiu aí, então, essa questão, né, das pendências, né, do ano passado, sobre a liberação, então é importante medir para ter como saber quanto que saiu, né, que hoje a gente estima, quando está no período de estiagem, e não tem nenhuma água entrando, a gente estima diminuindo a evaporação calculada, tá? Mas só que não tem medição, choveu, e então você não sabe exatamente o que saiu de água, né, do reservatório, não tem como fazer essa estimativa como a gente fez fácil lá no Barros já esse ano. Bom, depois, sobre a conclusão de recuperação dos equipamentos hidromecânicos, na prática só falta mesmo essa régua ser instalada para que a gente possa ter condições de monitorar e também fazer uma calibração dela, né, uma curva-chave dela também. Aí, com isso, o leiturista que hoje faz a leitura da barragem podia passar a fazer a leitura dessa régua aí, em vez de fazer, a não ser que a PAC prefira manter a estação da PAC, que fica a cerca de 300 metros jusante desse ponto aí, né? A não ser que tenha essa preferência por manter ela e fazer curva-chave nela depois também. Nós falamos sobre essa questão das medições de vazão, sobre o cadastro, já conversamos. Também, Tatiana, uma coisa que é importante o município se envolver, e nós vamos tratar disso junto com a questão da regularização dos usuários, né? São as vantagens e benefícios que o usuário pode ter de ter a outorga, né? Além de ser uma obrigação, ele tem algumas vantagens com isso, como, por exemplo, a questão de ela é exigida, a outorga, juntamente com a licença ambiental ou uma dispensa de licenciamento ambiental, acesso ao crédito do Pronaf ou do Pronamp, né, para financiamento da produção, né? E sem outorga, hoje não é concedido, tá? Quando tem um projeto que envolve produção com irrigação. Também dá acesso dá possibilidade de conseguir o desconto noturno, né? Para quem tem irrigação de alta tensão, de 90% no horário de 8, 9h30 da noite às 6 da manhã e 73% para quem é de baixa tensão para a região Nordeste toda, né? Então, é um senhor desconto e ainda num horário em que a irrigação é mais eficiente, porque exatamente nesse horário que você tem menos perda por vento, por evaporação, né? E a planta responde melhor a irrigação quando ela é feita à noite. Além disso, contribui para o que a gente está fazendo aqui, que é a gestão do recurso hídrico, né? Contribui para a melhor gestão do recurso hídrico e acaba criando a consciência, né, sobre a responsabilidade do uso da água também pelas pessoas. E, no caso do reservatório, a outorga é com a ANA, né? Nós podemos mandar para quem, no caso, já é município de Serra Talhada, né? Mas como nunca ninguém de Serra Talhada participa da reunião, do entorno não tem notícia de alguém ter participado até hoje, né? Por isso que é importante tentar pegar esse pessoal para participar da reunião e acompanhar. A outorga do entorno é com a ANA, tá? Agora, no Rio Pajeú, é com a APAC, que já vai ser passada essas informações, essas novidades que nós conversamos hoje de manhã lá, tá ok? E para quem já tem essa tarifa de energia com desconto noturno, a partir desse ano está sendo feita uma atualização cadastral. Nessa atualização cadastral, você tem que demonstrar que está regular em relação à outorga, em relação à licença ambiental, além de outros eventuais documentos no caso aí, a CELP, né? É ainda o nome da companhia ou mudou? De energia. CELP mesmo. CELP. Então, a CELP, na hora que for começar esse recadastramento, na verdade já começou desde janeiro, ou poderia ter começado desde janeiro, ela vai pedir, né? Se a pessoa não tiver, ela pode fazer uma autodeclaração, né? E já tem um benefício, né? Então, durante os 3 primeiros anos, é uma autodeclaração, que é um formulário que a gente já encaminhou para vocês aí, que a pessoa preenche e apresenta isso para a companhia de energia, né? No primeiro ano são os de alta tensão, no segundo e terceiro os de baixa tensão, metade em cada ano. E só que depois de 2023, aí, a cada 3 anos vai ter revisão, e nas próximas revisões ela já tem que, não vai ser mais autodeclaração não, vai ter que ter já a outorga na mão, tá certo? Senão você perde esse benefício. E quem não tem, tem que buscar, né? Porque é uma grande vantagem, né? Essa redução da tarifa, tá certo? Aí nós apresentamos o estado hidrológico atual do reservatório, né, que pela cota
estimada, né, que a gente projetou, vou atualizar ela, tá? Agora, na hora de fazer o termo. A gente projetou a cota 393,83 com o volume correspondente a 263,14 hectômetros, né? Um hectômetro, para quem não está acostumado aí, cada hectômetro corresponde a 1 milhão de metros cúbicos de água, tá? Então, a gente está no estado hidrológico verde. E no estado hidrológico verde, que é para todo o volume, toda a cota acima de, quando o reservatório estiver com a régua acima de 390,25, que daí para cima tem a partir de 157 hectômetros, né? Então, pode ser usado os 80 litros por segundo no entorno, 500 para uso, de fato, a jusante, e os 300, que totaliza aqueles 800 que a gente colocou na previsão lá, é exatamente a expectativa de perdas em trânsito, tá certo? Por evaporação e por infiltração, tá? A gente considera um parâmetro aí de 4,32 litros por segundo a cada quilômetro que a água percorre. Então, dá um montante bem razoável, né? Mas é uma estimativa, mas é padrão para o semiárido, tá? E aí, diante dessa situação mais favorável, né, que a gente tinha mostrado no gráfico lá atrás, então, nenhum dos 3 usos, né, incluindo aí a perenização do rio, estariam sujeitos à restrição, ou teria necessidade de restrição. Então, dessa forma, a gente estima que os 80 litros por segundo, né, dão para irrigar até cerca de 133 hectares, né, acho que está longe disso lá. No rio, ao longo do rio, 833 hectares, eu também acredito que não tenha chegado nesse nível, e por isso que é importante haver um monitoramento, né, dos projetos de fato, das áreas implantadas e irrigadas, né, para a gente saber se os parâmetros definidos do marco regulatório estão satisfatórios, ou se o pessoal está usando dentro de uma racionalidade a água também, tá ok? No marco regulatório prevê um nível de eficiência mínima, que no caso é 75%, né? Então, tem uma série de fatores aí, essas barragens podem estar trazendo alguma vantagem, mas também pode trazer desvantagem, em termos de acumulação sem uso associado, né? Então, é isso aí. Então, no cenário 1, a gente propôs aí uma liberação, um consumo, né, com 800 litros por hora de vazão, média diária, tá? Contínua. De 800 e mais 80 do entorno, totalizando 880 litros por segundo. E nesse gráfico aí, a gente representou aqui nessa linha vermelha pontilhada, né, o volume inicial lá no final de abril, de 263,14 hectômetros, com a projeção desses 880 litros sendo consumido e mais a evaporação que tem no reservatório, que está embutida nos cálculos, ele vai esvaziar aproximadamente segundo essa linha pontilhada aí. E em junho do ano que vem, daqui a um ano, ele vai, no final do mês, vai estar com expectativa de 164 milhões de metros cúbicos, ainda no verde. Ou seja, a água que está no reservatório hoje dá para manter essa vazão aí, provavelmente por 2 anos. Provavelmente não, daria para manter por 2 anos nesse nível de uso, sabendo que as nossas projeções são com chuva zero, tá ok? Com afluência zero, né? E sempre acontece afluência, então vai ter alguma eventual recarga aí, tá? Mas mesmo assim, mas não está tão excelente como no passado, que estava sangrando bem nessa época, né? Mas, de qualquer forma, está muito bom. Então, da nossa parte, nós propusemos apenas um cenário. Aí agora, para a gente bater o martelo, né, eu pergunto aí se tem alguma consideração a respeito dessa questão do cenário, ou outras questões anteriores, se alguém estiver querendo falar agora, e se tem alguma proposta diferente do que a gente apresentou. Eu gostaria só de fazer de novo, vamos dizer, conforme fiz na vez anterior, que nessa projeção que foi posta de novo aí, ela está com 263 milhões de metros cúbicos nesse momento, né, e que ela chegaria àquele valor. E que hoje esse volume é maior. João Carlos está aí na reunião, está entendendo? E esse volume hoje, ele está em torno de 280 milhões, 281, alguma coisa desse tipo. Certo. Então, essa linha projetada, ela vai subir um pouco. Isso. Dentro do gráfico, ok? Só essa intervenção aí para fazer, porque às vezes fica parecendo que vai ficar muito próximo da situação amarela. E não vai ficar tanto, considerando que ficasse essa mesma defluência, né, de água, porque o volume está um pouco superior. Tá. Na hora de fazer o documento do termo de alocação, eu vou atualizar lá
com o valor mais recente possível, para a gente jogar lá e fazer essa correção, tá ok? Agora, pode ser que talvez acabe aí, eu não cheguei a conferir, porque eu fiquei de conferir, mas, como eu falei com vocês, né? Nessa semana nós estamos tendo 9 reuniões de alocação, cada um em 2 dias, né? Então, e a de hoje durou quase 6 horas de manhã. Então, mal tive tempo de almoçar hoje. Então, eu tive o cuidado, viu, Cristiano, de dar uma olhada na última régua que João Carlos enviou dentro do grupo do comitê. certo. E aí já dava essa situação daí. Eu estou arredondando 280 milhões, é 280 e alguma coisinha, tá entendendo? Tá. Essa última régua, tá? Aí vou fazer essa verificação e atualizar aí, e se for o caso de Perfeito. simular novamente, a gente simula para ficar direitinho lá o gráfico, tá ok? Todos têm consciência de que vai estar um pouco superior à situação, ou seja, está uma situação confortável de se trabalhar. Eu quero dizer é isso. Tá, joia. Tatiana está com a mão levantada? Sim, que bom saber das boas notícias aí do estado mais tranquilo, né, para a gente trabalhar nesse próximo ano. E me chamou a atenção ali, Cristiano, como é a primeira vez que eu estou tendo noção aqui, né, do contexto de Serrinha, a questão da área irrigada a jusante, e realmente ali é uma estimativa, né, os dados que vocês têm, a gente não tem ainda um levantamento, né, de usuários, como foi feito lá para o Riacho do Navio, né? Isso. Uhum. Sim, que, assim, pela extensão de área, né, a jusante dentro do município de Floresta, eu imaginei ali que, e sabendo dessas barragens, né, a gente esperava que talvez fosse mais hectares, né, e eu acho que é importante, né, Henrique, a gente tentar discutir essa questão de fazer um levantamento, né, para a gente ter uma noção do potencial, até mesmo da gente conhecer, né, o potencial agrícola do Pajeú, né, e a gente poder tomar essas decisões e fundamentar melhor essa gestão, né, dos recursos hídricos. É exatamente isso aí, Tatiana. Inclusive, Orlando, eu acho que deve ter algum levantamento, algumas informações, mesmo que não atualizadas, mas anteriores, e que a gente tem que fazer uma checagem, até porque passou muitos anos de seca e creio que está bem abaixo do que esse projetado. Tá entendendo? Eu creio que a produção potencial, né, de áreas agricultáveis ali deve ser maior do que isso. Mas a gente tem que ver realmente o que esses anos de seca fizeram com a produção, né? E seria realmente interessante a gente fazer uma reunião conjunta, né, Henrique? E ver esses dados do IPA, o que é que eles têm. O levantamento lá para o Riacho do Navio acabou sendo a nossa secretaria quem fez, alguns anos atrás. Fizeram o levantamento completo dos usuários, qual a área irrigada, o que é que cultivavam, o cálculo de quanto é que precisaria de água de cada cultivo. Então, esses dados para Juá foram gerados, né? O que ajudou muito ali nessas projeções, não foi, Cristiano? Mas a gente não tem isso para o contexto do Pajeú, então seria interessante a gente alinhar aí uma reunião do conselho com o IPA, com os nossos técnicos, para a gente pensar em estratégias interessantes para fazer esse levantamento. Ok. Perfeito, exatamente isso aí. A época tinha sido feito esse de Barra de Joá, e foi sugerido numa das reuniões onde Cristiano, inclusive, se encontrava, né, que seria feito pelo pessoal. Mas foi quando veio toda essa problemática de pandemia, tal, isso, aquilo, outro, e complicou. Então, a gente não teve como dar atualização disso aí, conforme tinha sido feito para a região de Barra de Joá. Mas é necessário, assim como você bem colocou, que haja esse levantamento e a gente saiba exatamente quanto a gente está usando dessa capacidade que era projetada até então, né? Vamos dizer assim. E acho que dá para a gente fazer, se não tiver esses dados, a gente conseguir gerar. O IPA tem o que a gente não tem também, se tiverem problemas com poucos técnicos, que o Orlando sempre ressalta isso, que é difícil lá com o pessoal, mas eles têm carro. Então, a gente tendo os técnicos, a gente pode alinhar aí um trabalho conjunto, né? Orlando, você tem alguma colocação? Você consegue ativar seu microfone para falar? Aí, no caso, você teria que clicar em cima do microfone para ativar ele aí. Acho que não está conseguindo, né?
Bom, aí depois, conforme a Tatiane mesmo falou, vocês localmente aí se reúnem para discutir as estratégias. Eu queria aproveitar exatamente esse ponto, né? Bom, primeiro, antes da gente avançar, há alguma divergência em relação a esse cenário proposto? Ou está ok? Porque mais que isso não tem jeito de acordo com o marco regulatório. Aí só se for menos. O mim está ok. Ok, então. De acordo. Certo. Então, Marcelo, você podia dar uma resumida daquela situação que a gente discutiu hoje de manhã lá, a respeito da questão da regularização daquele cadastro autodeclarado, né? Dos usuários, no caso que a gente conversou a respeito lá do Riacho do Navio? Ou outra pessoa, se Boa tarde, mais uma vez, a todos e a todas. Acho que pessoalmente aí da região só conheço Orlando, nos recebeu muito bem aí uns 2 anos atrás, tanto Orlando e o Ricardinho, quando estivemos lá conhecendo o sistema de Barra de Juá. Um abraço aí, Orlando, um abraço a todos. Eu vou falar, como eu sou de outra gerência, o Clênio falou de manhã, eu vou falar do que eu entendi, o que eu tenho conhecimento, e você pode ficar à vontade também para complementar, Cristiano, ou até Roberto, isso aí. Eu vou falar primeiro do que existe, da legislação, e depois eu vou falar do que pode ser feito atualmente. Ou seja, a PAC, em termos da legislação, a PAC instituiu no final do ano passado um termo, uma resolução de outorga coletiva, né? A diretoria colegiada, né? Para os sistemas hídricos que já estão instituídos, né? Já estão com marco regulatório, como Serrinha, Barra de Juá, para os rios estaduais, né? Ou seja, 90 dias antes da alocação, aí isso só colocando, isso só vai ser possível provavelmente no ano que vem, e eu vou dizer por quê. E aí eu vou dizer o que pode ser feito hoje. Em 90 dias da alocação, esse cadastro... Oi? Estou ouvindo você não, Cristiano. Está mudo o teu telefone, Cristiano. Teu microfone está mudo. Tá, eu estou dizendo para você Pronto. Desativar sua câmera, porque está dando picotada na sua fala, para melhorar aí a transmissão da sua fala. Ok. Tá joia? Ok. Aí, em termos de legislação, aí tem a resolução de outorga coletiva, né, que para os sistemas que já estão instituídos, que o nosso prazo foi de 90 dias antes da alocação. Para isso, o ano que vem, a gente tem que se articular com a ANA, tem que esse prazo de alocação bem definido, para 90 dias antes, fazer todo esse cadastro e ser passado para o pessoal de outorga, que aí teria 30 dias para cadastrar tudo isso e passar aí no dia da alocação e se ser apresentado, né? Todos esses usuários que provavelmente deveria se fazer representar no dia da alocação. Agora, isso vai ser para o ano que vem, por quê? Porque hoje a gente está sem analista de TI, o único que a gente tinha passou no outro concurso, e a gente vai contratar esse serviço, que é para fazer esse sistema pela internet, né? Que é o sistema da outorga lá pela internet. Aí, como isso ainda não está viável, porque vai ter uma contratação para fazer esse sistema, hoje o que pode ser feito, pelo que o gerente de outorga falou pela manhã, ele disponibilizou uma planilha, inclusive mandou para mim, mandou para Cristiano, que pode ser autodeclarável, né, preenchida pelo usuário, pode ser indivíduo, quer dizer, vai ter uma outorga coletiva. O usuário que não se sentir bem fazer através de algum grupo, de alguma instituição, pode fazer sozinho também. Mas isso pode ser feito por conta da dificuldade de alguns de acesso à internet, né, familiaridade com programas, ou a própria planilha Excel. Isso pode ser feito através de associações, do próprio IPA, da prefeitura, ou de grupos mesmo. Eles podem colocar o nome e os meses que vão usar a água, a coordenada, e fazer o autocadastro. E aí, encaminhar para a PAC através do e-mail do protocolo, que a gente vai passar depois, porque aí não sei se Lúcia sabe o e-mail do protocolo, mas aí a gente procura saber com o Clênio. Enviar para o protocolo da PAC, porque hoje o que é que pode ser feito? O autocadastro. Preencher essa planilha, que a gente vai disponibilizar, tanto a gente aqui como o Cristiano pode disponibilizar para o Consul, para passar para os usuários, e os usuários fazer o autocadastro
e encaminhar esse autocadastro para o e-mail da PAC do protocolo. E aí a outorga, a gerência de outorga vai fazer esse cadastramento, né? E através disso aí que o usuário vai estar regularizado para usar as águas aí a jusante da barragem Serrinha. Cristiano, se você quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. E o Roberto? A Lucelena está com a mão levantada. Aí, qualquer coisa, eu dou uma geral aí depois, um complemento aí. Boa tarde, né? Tem umas pessoas que chegaram depois. Eu sou Lúcia, eu sou da APAC, da Gerência de Apoio aos Organismos de Bacias. E aí, eu só queria falar um pouco, é que a gente pode, Marcelo, como o Gominho e Tatiana falaram, eu acho que a gente vai precisar fazer uma reunião do conselho, né? E aí a gente pode marcar com pauta, explicar em detalhes essa outorga coletiva. Acho que poderia ser um ponto de pauta, tá? E o outro, Gominho, seria a realização, preparação para as eleições, que a gente tem que tirar a comissão eleitoral. Então, dentro dessa reunião, a gente chamaria Clênio e Marcelo para explicar mais detalhadamente essa outorga, esse cadastramento, né? E aí pedir um apoio à prefeitura, ao conselho. Era só isso. Pessoal, o Clênio, aí da PAC, depois da nossa reunião de hoje, da conversa, né? Ele mandou para mim no WhatsApp aqui, eu acabei de mandar agora para o Henrique e para o Ricardo também lá do Consul Barra do Juá, a planilha do Excel com as informações elementares, coisa muito básica, né? Para a pessoa informar lá nome, CPF, né, os dados pessoais dela, o volume previsto mês a mês, tá certo? E com isso, isso assim que a gente terminar de definir a alocação de água, seria emitida a partir, depois disso, aí o Consul, o IPA, ou esse conjunto de atores aí, né, faria uma relação, né, das associações ou das pessoas individualmente interessadas, né, além que não tiver, às vezes, dentro de alguma associação ao longo do resto do navio, para fazer o outorga coletivo em nome dessas associações e desses usuários, tá certo? E aí, todo mundo que tivesse nessa relação, se precisasse de solicitar, por exemplo, a energia ou financiamento bancário, apresentava lá essa resolução coletiva, essa outorga coletiva, né, e a associação que ele faz parte, ou Consul, tendo essa lista, né, nominal, ela serviria para atestar que a pessoa faz parte daquele conjunto de usuários daquela outorga. E a outorga seria dada anualmente, amarrada ao que for alocado, tá certo? Então, a outorga seria renovada todo ano. E seria renovada para aquelas pessoas que fizerem essa autodeclaração, tá? Então, é uma planilha simples, né? Não é aquelas mesmas informações, aquele mundo de documento que normalmente é feito no pedido de outorga individual, tá certo? Outra coisa que o Clênio falou, eu não sei se o Marcelo falou aí agora, que eu estava lendo aqui a mensagem que o Clênio tinha mandado. No caso do semiárido, né, nos rios que não são perenes, no caso, esse ano ele foi perenizado aí praticamente o tempo todo, né? Mas normalmente não é dada outorga individual, porque sem estar associado a um reservatório. Então, por isso que a outorga, nesse motivo, então, a PAC não tem dado outorga, e nesse caso específico, a partir do que está programado de ser usado, né, na reunião de locação, a outorga seria dada em cima daquele valor. Então, se são 500 litros por segundo, aí seria dada outorga até esse limite, né? Eventualmente, podia até usar os 300 ali, que são perdas a jusante, né? Se eventualmente essas perdas forem, na prática, menor que isso. Então, essas pessoas estariam regulares, né? Só que essa renovação teria que ser anual, a cada alocação de água, entendeu? E aí, por isso que era fundamental o Consul consolidar essa relação e encaminhar isso para a PAC, tá? Com apoio do IPA, com apoio da Prefeitura, Secretaria de Agricultura, principalmente, por causa da questão da logística, né? Não necessariamente, no meu ponto de vista, né? Como hoje você tem uma facilidade maior de conversar por telefone, pelo WhatsApp, né?
fazer esse levantamento das informações, que não tem que ter assinatura da pessoa. Vai assinado pelo coordenador do Consul, encaminhando essa relação, essa planilha, né, com os dados desse conjunto de usuários, tá ok? Então, de uma forma, eu achei bastante interessante, que primeiro que fortalece que foi definida a alocação de água. Segundo, que no ano que tiver ruim, essa outorga vai ser com uma vazão menor, de acordo com o que foi alocado. No ano bom como agora, ela pode ser plena, tá ok? E uma vantagem indireta disso é que todo ano vocês vão conseguir fazer essa atualização da área potencial, né, prevista para o próximo ano, né, os próximos 12 meses, né, de produção, que cada um vai informar. E aí, aquele que não informar, não entrar no conjunto dessas informações aí, fica de fora do processo, né? Tem a vantagem de ser uma coisa mais rápida, mais simplificada, mas mais efetiva, né? Isso foi o entendimento que eu tive de lá. Aí o Marcelo, qualquer coisa agora, pode complementar alguma coisa, né? Que também participou da reunião, outras pessoas da PAC participaram. E assim, agora é fundamental que vocês façam aí localmente, não necessariamente hoje aqui, essa discussão de como operacionalizar isso. Lá no Barra do Jurá, como já tem um cadastro elaborado anteriormente pela prefeitura, já é uma base, né? E já tem, já de certa forma, né, pelo que o Ricardo me contou, são umas 10 associações que tem ao longo do Riacho, pode ser, ou cooperativa, né? Pode ser que um ou outro não esteja filiado a ninguém, aí pode entrar na lista como individual, entendeu? Mas se ele pedir individualmente, vai ser negado a outorga, é o que ficou claro lá na hora que foi explicar de manhã. Mas se for dentro desse bolo, aí depois o Consul, com esse conjunto de usuários, discute como que vai ser a partição de água, como é que vai ser dividido esses 500 litros por segundo, né, ou 800 no total, incluindo a perda, como é que vai ser o rateio dessa água de acordo com a proporção da área das pessoas, né? Então, assim, não quer dizer que um sozinho vai chegar e pedir metade dessa água e ficar com ela para ele, não. Tá? Então, em função do que já está implantado ou já está em via de ser implantado esse ano. Tá? Aí, daqui um ano, se o limite crescer, aí incorpora mais gente, né? Mas sempre atrelado ao limite do marco regulatório. Né? E o praticado vai ter que ser dentro do limite que foi outorgado, que reflete o que a gente discutia aqui hoje, que é o limite que foi alocado. No caso desse ano, os 880, né, litros por segundo, 80 montante e 800 abaixo. 500 litros, né? No caso da PAC, é 500 litros só, que o resto é perenização, né? 300. Isso. Mas, na prática, essa perenização, ela se confunde com o uso também, né? Porque, se por acaso liberar só 300 e ninguém usasse, ia chegar alguma água lá no final, depois de um certo tempo de estabilizado, de encharcar do leito do curso d'água, né? Então, é uma estimativa de perda, né? A ideia é que não se perca a água lá no final. Então, ela pode ser feitada dentro desse limite proporcionalmente, né? Ao que sobra lá. Mas a outorga em si mesmo é 500. Mas é isso mesmo. O Cristiano colocou bem aí essa parte que eu tinha esquecido, que o gerente falou, se chegasse uma outorga hoje, não ia ser dada individual, porque o rio é intermitente. Então, não tem garantia hídrica nenhuma. A partir do momento que tem a alocação, que a Ana disse que, como a gente está vendo aí, que o reservatório tem água e pode liberar X a jusante, então, a partir desse valor é que a PAC vai fazer a outorga, né? Dar a outorga aos usuários. E aí vai ser coletiva, e Cristiano colocou bem aí o que eu tinha esquecido de falar. É isso mesmo. O que você achou, Henrique, dessa novidade? É uma boa, até porque, como eu disse, né, o proprietário de uma das terras que a minha arrendada, ele disse da dificuldade que estava tendo, entendeu? Então, nesse caso daí, a gente já vai ter um pouco mais de segurança, mesmo que arrendado ou de outra forma, a gente já vai ter um pouco mais de segurança. Como bem disse Marcelo aí agora, né? E isso aí já vai dar uma base boa, tá? Para que se proceda essa outorga coletiva, né, no caso. Isso. E o que o Clênio falou, que tão logo chega essa planilha lá, que vai embasar essa emissão do outorga, vai ser analisada, né? E mais rapidamente possível ser emitida, né? E aí o pessoal estaria coberto legalmente, né? Pelos prazos aí de vigência da locação, que é 1 ano de vigência.
no chat aí, a Ivanilda colocou que o próprio Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável também poderia ser um parceiro nesse levantamento aí, né? Então, aí toda articulação possível, né, no sentido de agilizar, porque o negócio, se a gente assinar e divulgar para vocês o termo de alocação na segunda-feira, já está tudo valendo já, tá ok? Então, você já pode começar desde hoje a pensar, né, em como seria essa articulação aí para conseguir fazer esse levantamento. Não tem que ser um levantamento extremamente detalhado, né? Vocês veem aí pela planilha que eu encaminhei, aí você pode compartilhar ela aí, viu? Se tiver alguma coisa que tiver alguma dificuldade, seria o caso de interagir lá com o Clênio, para preencher, né? Eu dei uma olhada por rápido aqui no celular. Então, agiliza essa informação, vê com ele a forma de encaminhar, provavelmente por e-mail, né? E talvez ali uma solicitação formal em nome do Consul, ou talvez aí, né? Vai sair em nome do conjunto de usuário que está ali, que seja uma associação única, seja um conjunto de associações, né? Que as pessoas estão vinculadas a ela, ou associações e mais as pessoas individualmente, né? Tatiane está com a mão levantada? Pode falar. Então, deixa eu ver se eu entendi com os meninos da APAC. Então, a gente consegue regularizar essa questão sendo a outorga coletiva via o Consul que vai fundamentar essa lista, não é isso? Isso aí. Pronto. Henrique, e a gente pode fazer como o Cristiano falou, para a gente minimizar essas perdas ao longo, melhorar essa questão da sinalização ao longo, né? A gente poder... Realmente é difícil a participação dos usuários, né? Mas a gente poder identificar ao longo do curso, né? Os pontos chaves para a gente ir sinalizando, né? Para a gente poder fazer essas liberações mais contínuas e não haver essa dificuldade. Assim, eu falo de que na região lá a gente tem reportado, às vezes demora a encher esses reservatórios ao longo do rio, e aí demora muitos dias a chegar lá embaixo, né? E aí acaba passando sede nas regiões mais próximas do reservatório final, né? Mais próximas do São Francisco. Então, a gente pode pensar aí numa forma de a gente melhorar essa sinalização ao longo do rio para poder ir avisando lá na barragem, né? A vocês aí no Consul. Exato, aí, Tatiana. Essa daí, a colocação, inclusive, foi abordado esse tema daí, na reunião passada, e é onde a gente está colocando aqui, que o ideal é que ela permaneça constante, com pouca água chegando ao final. Então, só para manter a constância no leito do Pajeú, o que traz essa segurança para todos, né? Você já deve ter visto aí, já presenciado algumas vezes, essa questão de ficar intermitente, né? Fecha, aí não chegou na vazão certa, demora a chegar, as pessoas têm prejuízo, aquela coisa toda, é o que menos desejável tá? Certíssimo. Então, a ação que está hoje ocorrendo, eu creio que esteja satisfatória para montante jusante, eu vejo dessa forma. Maravilha, Henrique, é exatamente isso. A gente, uma vez que chega até o final, né, fazer esse constante, e a gente evita as perdas ao longo do caminho até. Exatamente. Mais alguém? Cristiano. Pode falar. Só uma demanda que você colocou eu fiquei de procurar, e aí eu falei por e-mail com a gerente lá do monitoramento, e ela respondeu, essa época de chuva aqui, né, na região metropolitana, é complicado, que a gente já teve alguns analistas que passou em outros concursos, e o contingente nosso é pequeno. E aí, quando chega nessa época de chuva, que é maio, junho, julho e agosto, que está se encerrando, então o pessoal não está viajando para o sertão para fazer essa curva-chave, porque eles ficam 24 horas na sala de monitoramento, na sala de situação, né? Porque os 12 meses do ano, os meteorologistas ficam 24 horas, mas quando chega no período chuvoso, devido às cidades ribeirinhas e os morros aqui e tal, aí o pessoal da hidrologia e da topografia que vão para campo fazer esse serviço, eles não estão viajando para o sertão, porque o contingente é pequeno. E aqui teve cidades aqui nas últimas semanas que em 2 dias choveu mais do que em 1 mês. E teve até nível de alerta aqui para São Lourenço da Mata.
Aí eles não estão colocando o pessoal para viajar nessa época. Então, até agosto, não tem previsão de levantar essa curva chave. Então, se for possível instalar essa régua aí, provavelmente antes desse período, para medir essa vazão de saída, seria melhor. Porque eu creio que se for esperar pelo pessoal da Apax, quando passar o período chuvoso, só setembro ou outubro, vai demorar um pouco, viu? Tá ok. Não, beleza. Dentro das possibilidades, né? Algum outro comentário? Alguma outra informação? Alguma outra dúvida? Sugestão? Então, pessoal, eu vou voltar na apresentação. Na verdade, é o seguinte, depois da questão do cenário lá, que a gente acabou, então, definindo, né, pelo cenário proposto, né, que é com uso, liberação e uso, né, entre um e outro, aí, 880 litros por segundo. O próprio Henrique já reafirmou aí que interessante seria manter a liberação contínua, em vez de fazer ela por pulsos, né, e monitorando, obviamente, os eventuais desperdícios para fazer algum ajuste quando for necessário, né? Ou, outra forma também, às vezes demora a chegar no final, porque o pessoal intensifica muito o uso no começo, né? Então, vocês têm que tentar arrumar um meio termo, um equilíbrio aí, né? Para que o pessoal lá da extremidade não seja prejudicado, e que o pessoal mais mais a montante acabe abusando, talvez, do uso, né? Não sei como é que é a situação aí. Mas é uma coisa mais de controle de vocês mesmo. Então, aí eu indiquei mais uma vez nas fotos aí o que seria necessário, né, que é instalar essas réguas, e a gente vai encaminhar essa régua para o Denox para fazer a instalação, né, de uma forma mais simplificada aí. Aí tem só informações técnicas a respeito da posição de instalar, né, que nós já conversamos na semana passada. As medidas que o Denox passou para a gente, também aí o leiturista, enquanto o Denox não foi lá, eu pedi na véspera para o leiturista tirar as medidas, né, para a gente tentar fazer algum adiantamento aqui, né, da norma, da forma de instalação dessa estação. Aí ele mandou, e depois as medidas foram confirmadas pelo Denox, né, então agora a gente vai, em parceria com o Denox, resolver essa questão da régua aí. Aí, gente, eu anotei uma série de questões que a gente, em parte, já respondeu, né? Procedimentos para definição da defluência, né? Quem opera a defluência, né? A gente sabe que é o pessoal do Denox, né? E hoje não tem uma pessoa lá das proximidades ali com habilitação, né? Ou seja, treinamento e autorização para operar, né? Então, essa articulação com o Denox, o Consul deve fazer no sentido de, eventualmente, fazer os ajustes necessários quando for o caso, tá bom? E, obviamente, com muita responsabilidade. Tem que ser uma pessoa de responsabilidade que atenda a um comando único, né? Não é qualquer um que chega lá e pode chegar, ainda que seja usuário, né? Chegar e pedir para fazer alterações. Tem que ser a coisa centrada na gestão e do consumo, né? A operação por pulso ou liberação contínua, né? O Henrique respondeu que seria contínua, né, Henrique? Pelo menos para essa situação do reservatório cheio, não é isso? Exato, por enquanto, com a circunstância que se encontra, sim. Certo. Outra coisa que eu coloquei é o seguinte: hoje é feita a liberação e pronto. A gente não sabe como é que está sendo usada essa água, nem para que finalidade. Basicamente deve ser para irrigação, não tem noção de quanto que é a perda, né? Não tem uma medição exata disso aí que está sendo liberado. A partir dessas informações, algumas dúvidas vão diminuir, né? Então, uma coisa que eu tinha notado antes dessa informação do doutor coletiva, né? Como é que seria feita a liberação? Proporcional à área irrigada? Vamos supor lá que dos 800, hoje só tem 200, mas usa toda a água para esses 200. Então, quer dizer que na hora que tiver os 800, vai ser a mesma água para todo mundo, né? Então, tem que ter um controle mais rigoroso à medida que a pressão pelo uso da água aumente, porque não dá para aumentar além do que aquilo que está no marco regulatório. A gente, é uma legislação, né? Tem rigor, a gente tem que cumprir o que está lá nela, né? Tanto nós da ANA como vocês aí, usuários. Sobre o monitoramento das áreas cultivadas, né? Quem que faria? Prefeitura, IPA, o próprio Consul, individualmente as pessoas iam declarar, como a gente acabou de conversar agora, nesse caso aí da regularização do uso, né? Então, é outra questão que pelo que eu percebi durante a discussão lá na reunião do Bar do Joá, pode ser aplicada a mesma situação aí para o Serrinha 2, né? Então, a partir dessa atualização todo ano, para definir quem entra, né, no bolo lá e se declara, né, se mostra, né,
preenche os dados lá para essa relação, nessa planilha ser encaminhada para a PAC, já é uma forma de controle, porque ali a pessoa vai dizer minimamente quanto de água que ela precisa, né? Eu acho que até não tem a área ali, mas vocês podem criar umas temáticas de todo mundo informar. Eu não sei se os plantios costumam ser sempre numa época fixa aí, no caso dos cultivos anuais, né? Com irrigação, você pode plantar o ano inteiro, né? Com água disponível, né? Então, toda vez que tiver uma área nova plantada, criar a rotina de informar para alguém centralizar essas informações, sabe? Para vocês terem esse controle, para quando for planejar o pedido do próximo período, já ter isso melhor, mais claro na mão, né? Principalmente se acontecer do reservatório, não recarregar na época da chuva e ficar no cenário, no estado hidrológico amarelo ou no vermelho. A gente espera que não aconteça, mas pode vir a acontecer. Por isso que é importante mapear isso daí, tá? E com isso também a gente consegue descobrir, nós, né, vocês aí, daquele total de água liberada, quanto está sendo de fato usado na produção e quanto que é a perda em trânsito, né? Isso é importante ter um controle disso, né, para fazer o refinamento, né? A respeito desse aspecto, algum comentário adicional aí? Podemos seguir? Então, esses detalhes aí, pode falar. Por mim, pode. Então, a questão é essa. Então, é importante vocês, internamente, entre si, discutir essa questão de monitoramento de área cultivada, né? Se isso implica alguma alteração na liberação, no controle, na definição de cota, né? Para cada um aí, para não ter um prejudicar o outro, né? Outra coisa que a gente anotou, e já conversei mais cedo enquanto estava conversando com a Tatiana, né? Explicando para ela, como funcionam essas barragens, né? Elas dificultam o fluxo, a uso associado a elas, né? Outra coisa também que a gente conversou é sobre os pontos de monitoramento, né? Que cada vez a gente tem mais facilidade em função do celular e da internet, né? De ter uma comunicação mais rápida, né? E ágil, aí usando o WhatsApp, por exemplo, né? De forma que a gente tem esse controle, né? Quando diminuiu muita vazão, alguma coisa aconteceu. Será que reduziram a defluência do reservatório? Será que alguém está usando mais? Será que uma barragem lá nova foi construída? O que está acontecendo que a água não chega? Já que a vazão é fixa, né? Ou a explicação pode estar na meteorologia, né? O calor aumentou, a evaporação aumenta, a demanda das plantas aumenta, ou o contrário, aumentou. Será que abriram lá ou choveu? Né? Uma barragem dessa rompeu, por exemplo. Então, essas notícias, hoje vocês têm a oportunidade de trocar elas rapidamente entre si, aí, né? Embora elas não interessem necessariamente a Ana mensalmente, né? Então, definir esses olheiros é importante, né, para esse processo aí. E essas estratégias de comunicação, né? Para acompanhar o avanço da água, detectar obstruções, evitar o desperdício ou falta de água, ou seja, para usar bem usado, racionalmente. Bom, então, diante dessas situações já discutidas, então resta a gente a entrar lá na elaboração, né, na redação do termo de alocação de água, né? E aí, só dentro do termo de alocação de água, a gente prevê, então, a comissão de acompanhamento, e quem desempenha esse papel dela é o Consul, que tem as atribuições, então, de receber, avaliar e difundir os boletins, né? Então, é importante, né, que os boletins sejam repassados, dá para passar pelo WhatsApp também, tá? Lá no Rio Grande do Norte da Paraíba, o pessoal tem um comitê de bacia lá que ele encaminha para todo mundo, né, mensalmente, os boletins de todos 7 ou 8 reservatórios que tem alocação lá na bacia, né? Do Piranhas Açu, que pega os 2 estados. Então, qualquer pessoa que tem WhatsApp tem na mão, não precisa ter um computador, não precisa ter um e-mail, né? E hoje isso aí está fácil para todo mundo, pelo menos boa parte das pessoas tem. E, eventualmente, também a comissão tem a possibilidade de propor reunião de alocação no final do período de estiagem para fazer uma revisão do que a gente discutiu aqui hoje. Imagina que o reservatório baixou inesperadamente ou teve um problema qualquer, ou o contrário, que aumentou a vazão de água, né? No caso, como já está no máximo, a gente não aumentaria, né? Mas se tivesse uma situação contrária, né, em que o reservatório estava no estado hidrológico amarelo ou no vermelho, aí, de repente, ele tem uma recarga por uma chuva antecipada, uma chuva forte aí, e aí, então, dá para rever aquilo que estava sendo alocado a partir da demanda da comissão, enviando aí uma ata, né, com essas solicitações para a Ana. Tá?
Por fim, então, a gente passaria agora para a redação do termo de alocação de água. Tá ok? Antes da gente entrar no texto dele, propriamente dito, para trabalhar aqui as responsabilidades e tal, alguma outra colocação, alguma dúvida? Cristiano, eu não sei se é necessário, nesse termo de alocação, colocar, vamos dizer, a questão de que eu fui reconduzido à condição de coordenador, né, por um ano, no último termo de alocação, em razão da pandemia, né? Eu não sei se precisa ser abordado ou referendado e permanecer ou não, fazer uma nova eleição, qual é a situação, mas não sei se tem que constar nesse termo de alocação. Mas aí eu estou colocando, só para lembrar, Tá. a recondução foi por um ano, Entendi. no último termo. Tá. Foi em função da pandemia, e como a pandemia não se dissipou, né? Então, imagino que provavelmente esse vai ter uma nova prorrogação, né? Imagino. Não sei como é que a PAC vai contornar junto com vocês essa questão aí. Mas no termo de alocação não tem necessidade, que quando a gente faz presencialmente, a gente costuma coletar a assinatura do presidente, do coordenador, né? Mas como está sendo a distância, nem de estado a gente não está pegando. Está fazendo só mesmo pela ANA aqui o documento, lavrando só por aqui, por causa das dificuldades logísticas e documentais, tá certo? Então, para nós não tem problema. Se caso, né, você seja substituído, ou tem uma nova eleição, ou se você permanecer, ou simplesmente o prazo for prorrogado em função da pandemia, para nós não faz diferença, né? Documental, tá certo? Conduzindo bem conduzido para nós é o que interessa, tá bom? Ok. Tá? Então, eu vou colocar na tela aí. Falar nisso, Lúcia e o pessoal que trabalha nessa área de apoio aos órgãos, como é que chama? Aos organismos de bacia. Tem alguma linha, alguma coisa nesse sentido, em respeito de mandato, prorrogação? O que tem de definido aí? Veja, foi prorrogado o mandato o ano passado, né, por um ano. Uhum. Então, a gente tem que realizar as eleições que estão vencendo agora. Então, Serrinha, a gente tem que marcar reunião, né, Gominho? Exato, era essa aí a abordagem que eu estava dizendo, mas eu não sei como se faria isso aí. Realmente não mexo com essa parte, é a PAC que via essa questão da reunião, era até Nilson, né, que normalmente... né, Nilson? E aí eu não sei, Lúcia, como seria, vamos dizer, nesse momento. Pronto. E, confesso, eu não sou muito, vamos dizer, muito íntimo com essa parte de tecnologia, essas coisas todas, eu não sou. Participo, mas realmente é o mínimo necessário, como diz. Não, nem se preocupe com isso, que Nilson vai dar todo o apoio, ou se ele tiver de férias, a gente aqui, tá certo? Mas aí a gente vai, essa semana a gente marca com você para a gente começar os trâmites, ou seja, marcar uma reunião ordinária para tirar a comissão eleitoral, e aí outros assuntos que vocês queiram discutir. Aí a gente marca essa semana, tá certo? A gente dá uma ligadinha e agenda isso. Perfeito, sem problema. Beleza, então. Eu vou, então, colocar o texto Deixa eu ver se é esse. Não, coloquei a tela errada. Estou com ele fechado ainda. Só um instantinho, que eu vou abrir o arquivo lá.
Pronto. Então, pessoal, eu vou ajustar ainda o texto, porque hoje, infelizmente, eu não tive tempo nem de almoçar. Aí eu já ia deixar tudo preparado aqui, as datas, eu corrijo isso depois, para a gente não perder tempo agora. Eu já vou lendo como corrigido, e essas datas que estão erradas aí, porque a gente pegou o mesmo documento do ano passado, né? Principalmente porque, além de ser um padrão, não teve alteração na prática na alocação de água do ano passado para esse, tá? Então, nós vamos colocar aí termo de alocação de água 2021-2022, Sistema Hídrico de Andorinha 2, Serrinha 2, Pernambuco, Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú. O objetivo da reunião é a alocação de água no sistema hídrico formado pelo reservatório Serrinha 2 e pelo Rio Pajeú ajusante até a confluência do Rio São Francisco. A vigência vai ser de junho de 2021 até maio de 2022, que é o período de alocação e quando termina o período úmido do ano que vem. Data e local, as datas são no dia 25 e 28, corrigindo aí, né, de maio de 2021, excepcionalmente por videoconferência, né, e a gente criou do ano passado para cá, em vez de ser essa portaria ANA 104, é uma nota técnica que descreve e orienta as reuniões de alocação de água, que é exatamente dessa forma como a gente está fazendo hoje, ok? Também a lista de participantes, em vez de ser aquela que a gente fazia à mão, né, presencial, escaneava e mandava, ela vai estar... o próprio reunião nossa, Teams, ele gera uma lista de todo mundo que entrou e que ficou por quanto tempo, né? E aí os nomes que eventualmente não estão aí claros, a gente anotou à mão e complementa essa lista e ela vai estar disponível no site da ANA, assim como a gravação dessa e da reunião passada, do tempo de alocação de água quando ele ficar finalizado, né, do marco regulatório, que já está lá, dos boletins que vão ser gerados mês a mês, está todos no site da ANA. A gravação na íntegra, né? Está sendo gravado aí. E pronto. E pauta da reunião seria a alocação de água 2020-21, os compromissos e ações, que a gente fez o balanço, alocação de água, né? Cenários para alocação de água, né? 2021-2022, as ações para efetivar a alocação de água, a questão da obra hidromecânica já foi feita, né? Deixa eu pegar direto na apresentação aqui os temas. Na pauta que eu vou colocar lá, alocação de água 2020-2021, compromissos e ações, alocação de água 2021-2022, cenários e tomada de decisão. 3, ações para efetivar a alocação de água, que é a medição pelo vertedor da descarga lá da barragem, e procedimento de definição da defluência, que a gente acabou de conversar agora a respeito, né? Tanto na frequência como no monitoramento, né? Depois, a comissão e o termo de alocação propriamente dito. Esses são os temas que vão estar constando aqui, vou substituir esse conteúdo aqui também, tá ok? Estação hidrológica, né? O reservatório, conforme a gente falou, né? A cota dele projetada para 30 de maio, eu vou atualizar e colocar lá também no texto, tá? Além disso, a cota e o volume, tá ok? Então, essas informações aqui também vão ser data e volume corrigidos, tá? Eu não vou, para não perder tempo agora, vou fazer isso no segundo momento, que é o que a gente já conversou aí. Os usos são sujeitos à resolução ANA-APAC, resolução conjunta, número 56, né, de 2 de setembro de 2019, que é a que trata do marco regulatório do Sistema Hídrico Serrinha 2. O estado hidrológico continua verde, como no ano passado, né, conforme está nessa tabela aí, né? Então, todos os usos previstos no estado hidrológico verde são autorizados. E a gente acabou montando um cenário e aprovando, né, por vocês aí, esse uso de 880 litros por segundo, sendo 80 no entorno, 500 para uso efetivamente, 300 litros por segundo de perda no trecho ajusante. São essas vazões, né, exatamente essas que estão aí, que dá um total de 880. E aí, dessa mesma forma que a gente fez no ano passado, nós vamos colocar aí, as liberações ajusantes estão previamente autorizadas com as seguintes condições, né? Deverá ser respeitada a curva de depressão, de desvaziamento do reservatório, conforme correspondente ao cenário alocado na tabela 3. Então, na tabela 3, vou colocar a cota e o volume mês a mês, de junho desse ano até maio do ano que vem, para ser acompanhado. Desde que dentro desse limite,
o uso da água pode acontecer, tá ok? Então, mês a mês que vai definir se suspende ou não as liberações, né? É exatamente essa tabela. Eventualmente, no mês úmido, você vai ter uma vazão menor, né? Uma liberação menor. E para compensar, eventualmente, uma necessidade maior no período de seca, tá? Então, na verdade, aquele valor de 880 é média anual, tá? Pode acontecer de um mês dar 1.000, mas para compensar no outro mês, por exemplo, tem que dar 600, tá ok? E isso é o natural, é o normal, né? Só que por isso que é importante ter alguém, eventualmente, operando lá, para quando acontecer um período, às vezes, mais prolongado de chuva, segurar água no reservatório, a não ser que já esteja vertendo, que aí não tem jeito, né? Não tem sentido, né? Então, no ano passado, como ainda não tinha resolvido essa questão, né? Estava informado que a primeira liberação só ocorrerá após a finalização da recuperação dos equipamentos hidromecânicos, com previsão para o final de julho. Então, isso aí cai porque já foi feito isso, só falta mesmo a régua, né? A comissão de acompanhamento deverá monitorar o avanço da água no Rio Pajeú até o seu último usuário, né? De forma a evitar a perda d'água. Conforme a gente falou, não necessariamente presencialmente, mas por comunicação direta mesmo, telefone, no WhatsApp, né? Para agilizar e aumentar a eficiência dessa gestão da água. Deverá ser feito o registro do volume liberado, da abertura e do fechamento da válvula, dia e hora, com a informação mensal à ANA e à APAC das operações realizadas. Isso o operador do reservatório, no caso, que é o DENOX. Então, se eventualmente, no meio do tempo aí, precisar de fechar por algum motivo ou aumentar, né, a abertura, aí a gente tem que ser comunicado disso, pelo Consul e pelo DENOX, tá ok? E em alguns casos a gente autoriza. Como nesse caso aí já está pré-autorizado, por quê? Porque não tem sentido. A água, o reservatório está lá, está numa boa condição, a demanda já está estabelecida, o limite máximo é aquele, né? Agora, quando está na situação pior, é que a gente tem que ter uma frequência de interação maior. A operação da válvula deverá ser realizada pelo DENOX ou por alguém autorizado por ele. Quando o volume observado estiver abaixo do volume esperado, parece que está entrando alguém na reunião. Quando o volume estiver abaixo do volume esperado, as eventuais liberações a jusante deverão ser autorizadas previamente pela ANA. E as vazões médias referem-se ao período alocado no período de vigência desse termo de alocação, podendo ser ajustada mensalmente para atender às demandas específicas ou a sazonalidade dos usos, né? Então, é isso. Então, ora vai ter uma demanda maior, ora menor. Então, não tem necessariamente que ser 800 litros por segundo. Pode ser mais ou menos, desde que o valor fique em torno da média, tá? Alterações dos valores alocados poderão ser realizadas somente após o período de estiagem, desde que aprovadas as reuniões de pré-alocação conduzidas pelo Consul Serrinha 2, previamente articulada com a ANA, com a APAC. Um detalhe que a Tatiana me falou, que me veio agora aqui à cabeça, né, e que o Henrique também falou dias atrás. Talvez essa menor disponibilidade de água lá no final seja justificada por duas coisas. Uma é a chuva que aconteceu, né, e à medida que o tempo vai passando, depois da chuva, alguma água residual que ainda está chegando no Pajeú, né, pelos seus afluentes e tal, ela vai diminuindo. Então, aquela vazão, aquela impressão de que aquela água estava saindo do reservatório, às vezes não estava, né? E, por outro lado, o reservatório, há um ano atrás, ele estava no máximo. Então, a pressão para aquela abertura que estava lá fixa era uma. Hoje, com o reservatório, uma cota abaixo, a pressão é menor. Então, é natural que a vazão diminua, né? Então, pode ser, de fato, Henrique, que em algum momento aí, em função desse esvaziamento, né, vai ser preciso fazer um ajuste periódico aí, mensal, alguma coisa assim. Desde que tenha necessidade, né? Se não tiver, aí o pessoal vai se ajustando a isso, é bom que economize água. Caso contrário, se tiver necessidade, aí tem que ter essa dinâmica, né, de alterações. Que esse ano aí foi surpreendentemente bom de água, né? Esse ano passado agora todo, né? E aí agora nós entramos nessa parte aí da questão da operação. Alguma dúvida? Alguma outra informação? Eu só lembrando que o que está escrito aí, apresentado por vocês, vai ser atualizado ainda, tá?
não é a redação definitiva. Mas o que interessa mais são os procedimentos e o cenário alocado. Tranquilo aí, Henrique? Ok, minha parte está tudo ok aí. O resto do pessoal que está na reunião, Fabinho... Ok, por minha parte, tranquilo, Cristiano. Beleza, joia. Então tá, vamos retomar lá. Agora nós vamos entrar na tabela dos encaminhamentos para efetivação da alocação de água 2021-2022, tá? Então, nessa tabela de baixo, a gente lista os compromissos, né, que vão ser, que precisam ser cumpridos para que a alocação seja um sucesso ao longo desse próximo ano aí, tá ok? Então, um deles é o monitoramento do reservatório. Isso já é feito, já tem um procedimento estabelecido, tem o leiturista lá, o Jesus, diariamente registra as cotas e encaminha no celular aí, ou não sei, creio que seja no celular, né, para cair dentro do sistema, e a gente monitora via GDH, que é um sistema de monitoramento dos reservatórios aí, aqui da ANA. A medição das vazões defluídas é aquela situação, né, tem que ser diário, e a ideia é que a gente aproveite o Jesus mesmo para fazer a leitura naquele triângulo lá, naquela régua, a ser instalada, né, depende aí dessa régua. Então, tão logo a instalação seja feita, a gente vai dar as instruções para ele, né, via PAC, ou a gente pode orientar à distância também, para incluir isso aí como uma das atividades dele, ou migrar da régua lá de baixo, se não tiver sentido mais continuar com ela, aí a PAC gostaria que avaliasse, viu, Marcelo, Lúcia, conversar com o pessoal lá da hidrologia, a partir do momento que a gente conseguir medir a vazão no vertedouro, se a PAC tem interesse em manter aquela estação lá funcionando ainda, tá certo? Porque se tiver, aí o leiturista vai fazer 3 leituras, a do açude, do vertedouro e a das arréguas, senão vai ficar só com 2, como ele faz hoje, que é do triângulo, né, do vertedouro e do açude. Beleza? Ok. Ok? Então tá. Bom, na sequência, sobre a questão do cadastro dos usuários do PAGEU, a jusante, de acordo com a área irrigada, eu vou abrir aqui o meu colar de lá, eu escrevi o documento lá do... Deixa eu ver aqui se é esse. Deixa eu pegar aqui o texto lá, que eu já não vou ter que pensar tudo de novo. O lá do Bar do Joá, que é a mesma situação. Só um instantinho que eu estou abrindo aqui. Eu também vou fazer algum ajuste na redação. Na verdade, seria isso aqui, ó. Alguma coisa assim. Preenchimento da planilha com autodeclaração dos usuários do riacho do navio, no caso vai ser do Rio Pajeú, né? A jusante, com área irrigada implantada para fins de outorga coletiva vinculado ao termo de alocação de água para envio à PAC, tá certo? Então, o Consul e os usuários, a IPA pode ser um parceiro, mas eu vou deixar isso aí, ó, Consul e usuários. Aí o Consul faz a articulação, que seja com a prefeitura, que seja com o IPA, ou com o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, né, que a Ivanilda sugeriu aí, para fazer com o sindicato, né, com associações, para fazer esse levantamento das informações mais breve possível, né, a partir da hora que sair a publicação do marco regulatório, do termo de alocação de água, para encaminhar para a PAC, para ela fazer a análise e emitir a outorga. Aí o prazo eu vou colocar urgente, porque a partir da hora que o termo de alocação tiver assinado, já está valendo já, tá ok? A partir de 1º de junho já é esse aí, tá? Então, quanto mais rápido vocês conseguirem essas informações e encaminhar, aí mais rápido vocês vão ter outorga e mais rápido vocês vão poder desfrutar dos benefícios, além das responsabilidades, né, da outorga, tá ok? De acordo aí, Henrique, o pessoal
do trecho de jusante? Ok. Ok? E no caso dos usuários do entorno, acho que está logo abaixo aí. Ah, está logo abaixo. Então, essa questão aqui, eu vou deixar ela aqui, depois eu vou conferir como é que ficou lá no Bar do Joá. Da mesma forma, né? Assim que receber o documento, né, a lista, aí a PAC procederia a análise e, eventualmente, se tiver tudo ok, a emissão da outorga. Tá ok? Cristiano, o ano está aparecendo 2020 aqui para a gente. É porque eu peguei o modelo do ano passado, mas eu vou corrigir isso tudo, tá? Tá bom? Todo lugar que está 2020, eu ia pular para 2021, Tatiana, é porque eu não tive tempo de corrigir, porque eu não tive nem meia hora de prazo entre a reunião passada e essa aqui, para ajeitar isso. Não, tranquilo, tranquilo. Só estava lhe dando toque, caso você não tivesse percebido. Mas tranquilo. Então, aqui vai ficar 2021, né? Aqui também, ó, a orientação sobre os pedidos de outorga, a gente já fez isso no ano passado, faz hoje de novo aqui, mas tem um tutorial, Fabinho, que é do entorno aí, a gente pode mandar para vocês, né, o passo a passo de como fazer o pedido de outorga na ANA, que é diferente dessa situação da autodeclaração, tá certo? Que aí a pessoa também estaria apta a desfrutar dos benefícios e estaria regular perante a legislação de recursos hídricos, né? E na hora de desfrutar dos benefícios lá da energia, né, do crédito, aí já tem o documento na mão, fica regular de fato, tá certo? Então, essas duas atividades nós vamos manter aí também. Fiscalização dos usuários, tanto no açude como no Rio Pajeú, aí a ANA e a PAC de acordo com o domínio, né? É uma ação contínua. Ela pode ser presencial ou pode ser à distância, né? Mas a melhor fiscalização que tem é aquela, respeitar aquilo que foi acordado, né? Não querer pegar além daquele limite da sua cota, né? Ou do conjunto dos usuários, né? Sobre a questão do cadastro das barragens, eu vou manter aqui, ó, Consul e a Prefeitura de Floresta, tá? Eu vou tirar inicialmente Serra Talhada daqui, porque como eles não participaram da reunião, não participaram da discussão, aí a gente precisa dessa informação para depois ser enviado à PAC, né? Já que o domínio é da PAC, e regularização, então, ou alguma eventual outra providência, né? Aí vai ser de responsabilidade dos proprietários e responsável pelas barragens para encaminhar o pedido de regularização, né? Mas a partir de uma avaliação da PAC, ver aí se é necessário, se enquadra ou não, né? Eu não conheço exatamente os detalhes da legislação estadual a respeito disso, mas é uma situação que precisa ser resolvida, pelo menos conhecida. Viu, Tatiana? Então, a partir desse levantamento expedito aí, encaminhar isso para a PAC. No caso lá, Marcelo, seria para quem lá? Para qual área? Tem uma gerência recente, talvez o Robertson, deixa eu ver se ele está aí ainda, é a gerência de barragem, que é o Felipe. Foi criada duas gerências novas na PAC, uma por causa da segurança de barragem, da lei, foi criada a gerência de barragem, né? Não sei bem como é o nome, não, mas é isso aí. Que é o Felipe, o gerente, e a outra que foi criada foi a gerência do PIS, né? Que é a Renata, que teve hoje de manhã. Essas duas gerências são recentes. Certo. Não está aí agora, nenhum dos dois, né? Mas então aí... Cristiano, coloca coloca o IFE junto também, ou o IPA junto também, porque a gente tenta alinhar com eles essa visita a campo. Uma coisa aí que eu queria salientar, Cristiano, Tatiana também, né? Eu acho que só tem uma das barragens, que é do próprio sistema, que ela é no município de Serra Talhada ainda. É a do Paulista, que chamam. Jardins, Paulista, alguma coisa desse tipo. Que é limite entre Serra Talhada e Mirandiba, tá entendendo? Mas pelo lado de Floresta, vamos dizer assim, pelo lado da margem esquerda do Pajeú, ela é no município de Serra Talhada. Tá? A do Paulista é de Serra, Henrique? Sim. Floresta só inicia a partir do Riacho da Ima para baixo. Mas certo. tem pessoas lá que dá para... E acho que é uma das maiores, né, Henrique?
E eu acho que é uma das maiores, né? A do Paulista. Eu acho que é uma das maiores, sim. Acho que é uma das maiores. Não conheço todas. Ela é de fácil acesso, né? Talvez a gente consiga visitar também. Eu acho Mas... que, sabe, porque se for esperar a Prefeitura de Floresta, nós estamos nesse dilema aí com eles, né? A gente nunca participa da reunião, te manda sempre convite, né? A reunião é aberta, né? Então, eles não se sentem fazendo parte disso aí, né? Eu acho que eles não têm interesse nisso, né? E o pessoal do entorno, eu não sei como é que interage lá na Prefeitura, nesse sentido, mas eu acho que já que é próxima, não é tão distante, e é para levantar as informações essenciais, ainda que tenha que envolver o município num segundo momento, acho que vocês podiam aproveitar esse mutirão e fazer todas de uma vez, incluindo ela, sabe? É exatamente isso aí, Cristiano. Quando você falou no sentido de Floresta, mas, assim, o que tem tido pouca participação é a Prefeitura de Serra Talhada, na realidade. Uhum. Eu acho que Henrique, até depois, você me passa o nome dessas 5, que aí até já facilita aqui para a gente se organizar. Eu sei de algumas, mas eu não sei quais são essas 5 especificamente, né? Quem vai dar melhor essa informação, até porque eu não conheço todas essas barragens, conheço praticamente a do Paulista e sei da existência de outras. Mais uma tem bem próxima até a propriedade de vocês, eu creio. E Danda é que tem essa informação exata. Não sei se você tem acesso a ele. Danda, que mexe com a... Ele tem uma informação exata, talvez Ivanilda tenha boa parte das informações também. Ela está aí no grupo. Está no grupo. Perfeito. Tá bom? Eu até tirei... Cristiano. Oi. Cristiano e demais, rapidinho, já que perguntasse, eu lembrei agora o telefone que a gerência de segurança de barragens, ela pertence à nossa diretoria de recursos hídricos. Eu vou dizer aqui o telefone da secretária da diretoria, porque de lado da mesa dela tem um telefone com todo... Aliás, tem uma lista com todo o número da PAC. Aí eu lembrei o telefone da secretária da nossa diretora. O 81, prefixo 81, né? Capital aqui, 3183-1005. 3183-1005. Essa quem vai atender é a secretária da diretoria de recursos hídricos. E a gerência de barragem é vinculada a essa diretoria. Aí ela passa o telefone da gerência de barragem para falar com o Felipe. Okay? Marcelo, você podia escrever aí no chat para todo mundo, que eu não sei se o pessoal conseguiu anotar. Eu anotei aqui. Colocar. Feita a partir do pessoal daí, né? Não é a gente que vai se envolver nisso, né? Eu sei. Ok. Existe algum limiar, algum tamanho específico de barragem para ela poder entrar, por exemplo, nessa questão de segurança de barragens? Da exigência de ter, por exemplo, um plano? Porque eu creio que essas barragens também que são ao longo do rio, elas são pequenas, né? São barramentos, e eu queria, até por curiosidade, saber se existe um limite, né? Até onde a gente deve, inclusive, exigir aquelas documentações de segurança de barragens. Isso aí, o APAC, quando faz a vistoria, que ela constata, sabe? Mas, a partir dessas informações preliminares, vai dar para eles terem essa ideia, né? Eu sei que tem um limite, que é a altura do aterro, é um deles, tá certo? O outro é a mancha de inundação. A partir da altura do aterro, eles fazem uma avaliação se, por acaso, aquela barragem se romper, se ela atinge alguma área que tem residência, área urbana, casas na área rural, entendeu? Então, tem uns critérios assim para enquadrar, tá? E em função também do tipo de estrutura que ela tem, né? Então, provavelmente, nenhuma delas vai se enquadrar na lei de segurança de barragem, mas, eu creio que não. De qualquer forma, qualquer interferência dessa precisa de autorização, né? No caso, tem que ter outorga da PAC, no caso, né? E aí, se a PAC vai exigir ou não, se ela... né, não sei exatamente os critérios internos dela aí para definir. O essencial, na verdade, é conhecer, saber onde elas estão e características básicas dela, para saber se elas estão ajudando ou atrapalhando. Né? A primeira ideia minha é essa. Né? A preocupação tem a mais com o fluxo da água. Tá? Perfeitamente. Isso. Depois a gente conversa, Henrique, estava querendo saber da questão da segurança de Serrinha, né? De documentação, porque como floresta vai ser a principal afetada, né? Na verdade, a única afetada em qualquer rompimento ou qualquer coisa, qualquer acidente,
É importante, e a gente aqui na Secretaria nunca recebeu nenhuma documentação. E como a gente começou a receber as do PISF, aí a gente ficou até curioso da própria Serrinha, né? De saber qual seria essa documentação do marco regulatório para a Serrinha, né? Tá. O Roberto entrou aí agora. Ele é da área, Marcelo, né? Ou não? Robertson, assim, eu estou mais voltado a gerência de planos, né? E Robertson, ele termina dando apoio, ele é gestor institucional, né? De apoio institucional. Aí ele termina dando apoio à nossa gerência de alocação, à gerência de barragem e à gerência do PISF. Ele tem, como Suzana disse ontem, ele tem que se virar nos 30 aí. Aí talvez ele tenha algum conhecimento aí, não sei. Roberto, pergunta a ele aí. Pronto, Roberto, você já tem alguma coisa nesse sentido, que a gente começou a receber os planos de segurança das barragens do PISF. E aí a gente ficou até curioso por saber como é que estava a Serrinha, em termos de segurança, né, e desses planos. Roberto, está ouvindo? Eu não estou vendo, eu acho que entrou e caiu de novo. Cristiano, não estou vendo aqui não. Acho que caiu. Norma Sueli, está na reunião ainda, Norma? Você pode responder? Do Denox. João Carlos, Cristiano, tudo bom? João Carlos, pode falar, João. Olha, recentemente foi feito um levantamento de segurança de barragem, né? Inclusive, eu estou até esperando o relatório da barragem de Serrinha, que tem alguns problemas para serem vistos, né? Que tem algumas coisas que têm risco forte, mas não é nada com relação a que se preocupar. Então, a gente está esperando que envie esse relatório, que o colega aqui, o Marcos da TEC, para enviar uma cópia para a gente já tomar conhecimento desses problemas. Entendeu, Cristiano? Certo, entendido. Só para informação a título de orientação, assim, coisa que a gente acompanhou porque trabalha em outros sistemas hídricos. Na Bahia, por exemplo, né, o órgão estadual fez uma série de notificações, as vistorias constatou uma série de irregularidades, não necessariamente com risco de ruptura, mas, por exemplo, falta instrumentação de monitoramento de nível de água na barragem, alguma erosãozinha no corpo da barragem, algum, sabe, detalhe do tipo, né? Às vezes alguma coisa documental, aí o INEMA notifica, que ele é o órgão fiscalizador estadual, né? Das barragens na Bahia. E aí notificou o Denox, e aí, a partir dessa notificação, o Denox agora está reformando várias barragens lá. Umas 6 a 8 barragens que estão fazendo adequação, né, para se enquadrar e sair daqueles rótulos lá de alguma classificação de risco, né, das barragens. Imagino que seja geral, né? Os estados também estejam fazendo isso de uma forma geral, porque a lei ela está em plena implementação, né? E a tendência é que essas notificações, essas necessidades de ajuste motivem uma manutenção mais frequente. A barragem em si, né, pelo que o próprio João Carlos falou, e ela não tem nenhum problema estrutural nela, né? O que tinha lá de problema nela foi saneado assim, mais sério, que era essa tubulação de descarga que estava danificada, né, com vazamento grande lá, aí com os recursos que a gente passou, isso foi recuperado, né? E todo ano, acho que um ano desse aí também foi feita uma limpeza no corpo da barragem, né, João Carlos? Não teve recente alguma coisa assim? Mas a obrigação da construção do plano de segurança, Cristiano, é de quem? Do Denox, que é o dono da barragem. Certo. Exatamente. Correto, Cristiano, do Denox. Pronto, isso. Então a gente vai fazer uma solicitação a eles de informações, né? Já que tem alguém no Denox aqui? Já foi feito, como eu disse, já foi feito a comissão das barragens, já foi feito esse levantamento. Então já está lá em cima, ela já está na TEC e de alguns açudes, não só de Serrinha, né? Então já está sendo feito. A gente está esperando para receber, que vai fazer qual o procedimento que o Denox vai tomar, né? Porque isso é uma coisa já superior.
e o coordenador vai tentar ver para ver se tem dinheiro para fazer uma série de coisas que tem ainda. Todas elas, a gente também tem. Pequenas pendências, mas tem. Tá. Então, pessoal, encerrado esse aspecto, aí eu tirei o número 5, né? Porque pode ser que tenha mais do que 5. Então, vamos colocar cadastro das barragens do Rio Pajeú, tá certo? Provavelmente deve ter 5 mais representativas, né? De porte maior aí, provavelmente, que alguém em algum momento falou e tem 3 anos, pelo menos, que essas 3 ou 4 anos que essas 5 barragens aparecem aí e nunca vi uma foto delas, né? E a gente precisa resolver isso então, né? Depois, na sequência, tem encaminhamento, outras ações. Encaminhamento à ANA e à PAC do relatório mensal de liberações dos juizantes, por conta do DENOX, tá certo? Mensal a cada evento. No caso da liberação contínua, a gente tem uma edição de vazão, média vazão no início do mês, né? E aí a gente atualiza isso periodicamente para fazer a estimativa lá do volume liberado, né? A gente faz dessa forma. E essa parte aqui já foi finalizada, né, que é a conclusão dos equipamentos hidromecânicos. Eu creio que o que a gente conversou hoje não teria nenhum elemento novo para acrescentar aí que tivesse a ver diretamente com a alocação de água, né? Porque tem muita coisa que foi conversada, mas é coisa mais no âmbito local de articulação, que tem a ver com a água, mas não necessariamente precisa constar no termo de alocação de água. Alguém tem alguma colocação a mais, algum item que entende como relevante para a gente colocar aí? Não, né? Então, vamos voltar lá. Então, agora a gente parte para a parte final aqui do texto, tá? Do termo de alocação de água. Então, as informações apresentadas nessa tabela 4, que essa aí tem a lista dos compromissos, né? Que eu vou fazer esse limpa, essa organização das datas aí, e acertar a redação ainda, né? Cujos prazos não estão definidos nela, devem ser encaminhadas mensalmente à ANA até o 5º dia útil, até o 5º dia do mês subsequente, para o endereço da Comar. Então, qualquer novidade em relação à barragem, né, prevista nessas listas de compromisso, alguma informação relevante, esse e-mail é o e-mail de comunicação direta com a gente, tá? Então, se não for eu, se eu estiver de férias, tem os outros colegas lá que têm acesso ao e-mail, e aí, tão logo possível, a gente responde, eu tomo as providências necessárias. Tá ok? A ANA divulgará mensalmente... Não apareceu, Cristiano, o teu e-mail. Então, o e-mail é comar@ana.gov.br. Esse que está aqui destacado. Está vendo aí agora? Ainda não. Está tendo um delay. Quando você fala, demora a projetar o que aparece na tela. Ah, é? Mas, se você quiser anotar aí, é comar@ana, C-O-M-A-R. Comar. Certo. @ana.gov.br. Ok. Ok? E aí é só a parte final da leitura, né? A ANA divulgará mensalmente até o 10º dia útil do mês subsequente o boletim de acompanhamento do termo de alocação, além de disponibilizá-lo no endereço eletrônico. Aí tem o site da ANA, que a gente vai atualizar também, que teve alteração lá. Aí lá nesse site fica lá a apresentação que a gente fez para vocês, com as correções que eu vou fazer, o termo de alocação de água assinado, né, aqui pela ANA, os boletins a cada mês gerados ficam lá, o último boletim fica sempre disponível. Aí, em outra aba lá, ficam os marcos regulatórios em vigor e as notas técnicas que fundamentaram a elaboração desses marcos regulatórios, tá certo? Aí tem a aba lá específica do Estado de Pernambuco, que todos os documentos vão estar lá, fácil de localizar, relacionado com Serrinha, tá? Aí, agora, sobre a Comissão de Alocação de Água, ela tem aí a competência, já está aparecendo para vocês aí na tela? Item 4.1. Por aqui está tudo bem. Tá. Não tem problema, não. Tá. Aqui também, tudo ok. Beleza. Então, o Consul Serrinha 2 fica designado para desempenhar as atribuições da Comissão de Acompanhamento da Alocação abaixo relacionadas. A. Receber, avaliar e difundir os boletins de acompanhamento da alocação. B. Acompanhar, cobrar o cumprimento dos compromissos para a efetivação da alocação. Então, isso é importante, não é só receber a água e usar ela, não. Tem que zelar pelo uso e pelo controle do uso, né? E das outras ações que são acessórias, mas são fundamentais para o sucesso da alocação. C. Definir o cronograma e os volumes de liberações a jusantes
a jusante, desde que respeitada a curva de depressionamento do reservatório. D, propor a Comar ajuste na alocação ao final do período de estiagem. Tá? Aí, por fim, esse termo de alocação de água registra os encaminhamentos da reunião de alocação de água, tendo sido lavado pelo representante da ANA, no caso sou eu, e será encaminhado aos órgãos reguladores de recursos hídricos, ao Ministério Público, aos presentes na reunião, aos membros do Consul, ao Comitê de Bacia do Rio Pajeú e do São Francisco. Aí a gente coloca a data, né? No caso aqui vai ser 28 de maio de 2021. E aí, por fim, o superintendente, que é o Patrick, ele assina o termo, né? Aprovando. Aprova esse termo de alocação de água, inclusive os limites, regras, condições de uso de recursos hídricos e de operação do reservatório. O descumprimento dos limites, regras e condições de uso dos recursos hídricos e de operação do reservatório definidos nesse termo de alocação de água sujeita os responsáveis às penalidades na legislação prevista. Aí, na sequência, a gente coloca aí a lista dos presentes, tá certo? O convite e assim que tiver assinado, provavelmente isso na segunda-feira, né, depois de ajustar isso aí, a gente encaminha para vocês, tá bom? E com esse termo assinado, daí para frente, correr atrás, né, daquela atualização cadastral e promover a solicitação da outorga coletiva, né, associada ao termo de alocação de água do Serrinha 2, conforme foi falado aí pela PAC, a gente complementou aí. Tá ok? Então é isso. Alguém tem alguma consideração adicional? Que não havendo, a gente encerraria a reunião. Tá? Algumas considerações finais aí que alguém queira fazer. Faltou um detalhe, né? Tá, mas aí, no caso, a comissão é o Consul. Aí, os novos membros indicados da prefeitura, já vocês vão atualizar, né, Henrique? Vai ser atualizado, que eu sei, só essa modificação lá de Floresta, né? Nos demais, agora eu não estou sabendo. Aí sempre lembrar de encaminhar. Tatiana, você já me passou o e-mail seu, não, né? Não, posso passar aqui no chat. Pode falar que eu anoto logo aqui. Tatiane. Com E no final, né? Com E no final. gcm@gmail.com. Aí, quando eu mandar, eu já incluo você na lista já de recebimento do termo. Tá? Tatiane GCM, tudo junto, né? Isso. Então, tá jóia. Mais alguém aí que ainda não recebe o boletim diretamente, gostaria de acrescentar o e-mail? Aí, Henrique, vocês recebendo, então, aí trata de repassar para o máximo possível de pessoas, né? Ou outra pessoa que tem habilidade aí, que dá para incluir isso até no WhatsApp, tá? O boletim, o termo de alocação de água, né? Dá para encaminhar dessa forma aí democratiza mais a divulgação. Mas como a gente não tem condição de ter o contato de todo mundo, né? E vocês localmente são mais conhecidos e têm mais acesso às pessoas interessadas aí, faça esse favor de fazer essa divulgação. Okay. Então, Henrique, você quer fazer o encerramento aí? Alguém mais quer fazer alguma colocação final? Só agradecer a todos a participação, né? E principalmente a compreensão de que tudo está dentro de uma normalidade. Eu creio que isso aí é o que é o mais importante no termo de alocação, tá? Todos tendo esse consenso que está tendo agora. Eu acho que isso é muito importante para que a gente dê continuidade a essa administração, tá? Eu vejo. Okay. Obrigado, Henrique. Mais alguém? Então, pessoal, nesse momento eu vou encerrar a gravação. Aproveito para agradecer a todos a participação e que a gente tenha um bom ano aí, um bom proveito dessa água que está disponível para vocês e que ela venha bastante também no próximo período de chuva aí, tá ok? Obrigada, obrigada, Cristiano. Obrigada a todos. Boa tarde a todos e até a próxima ocasião. Obrigado, Cristiano. Um abraço.
Um abraço, boa tarde. Boa tarde a todos, uma excelente tarde a todos, que Deus possa estar nos abençoando nesse final de semana, com a presença de Deus e da Virgem Maria. Uma excelente Amém. tarde. Amém. Boas festas juninas virtualmente. Então tá bom. É verdade. Mas o que importa é o que a gente carrega no coração, que amor ao próximo é o que se faz necessário. Muito milho assado e canjica em casa com a família. Certo, com certeza, né? Abraço.